Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de programação dentro do Inova Trade Show 2021, um evento organizado pela Fundação Fórum Campinas e que conta com o patrocínio da Vila de Marcas e Patentes, Tecnoparque Campinas, Instituto Eldorado e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Campinas. Contamos também com o apoio da Inova, Agência de Inovação da Unicamp, a Fitec, Inovações Tecnológicas, e a Conexão F, incubadora de conhecimento da Fundepag. Eu sou Vinícius Kuromoto, analista da Embrapa Agricultura Digital, e estarei com vocês nesta manhã nestes dois painéis. Muito obrigado pela audiência de todos. Neste primeiro painel, falaremos sobre ESG no setor de alimentos, bebidas e embalagens. Vocês sabem o que é ESG? ESG é a sigla que se refere às melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. E para discutir essa temática, contaremos com as ilustres presenças de Heloísa Helena Garcia, diretora-geral do Instituto Tecnológico de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, que integra a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Contaremos também com Vivian Guerreiro, especialista em sustentabilidade na Tetra Pak, e Cíntia Curtio, líder de pesquisa do Conexão F, que ao lado da Fundação Fórum Campinas, inovadora, é a responsável pela realização deste painel. Passo então a palavra para a Cíntia Curtio para que conte um pouco mais sobre o Conexão F. Obrigada, Vinícius. Bom dia a todos. Então, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um prazer, né, estar aqui participando do Inova Trade Show, ainda mais dentro de um painel com tanta relevância nos dias de hoje, como o ESG. Peço licença aqui para compartilhar, vou falar um pouquinho sobre a Conexão F e o papel nesse ecossistema. Vocês conseguem ver? Sim. Okay. Está compartilhado, Cíntia. Ok. Como o Vinícius falou, a Conexão F, nós chamamos de incubadora de conhecimento, e nós trazemos essa solução completa para empresas que buscam inovação e sustentabilidade. Contando um pouco do histórico, né, de como surgiu a Conexão F, nós somos um braço de negócio dentro da Fundepag, né? A Fundepag, originalmente, ela foi criada como uma fundação de apoio para viabilizar projetos de pesquisa e inovação no agronegócio, e dando todo esse suporte aos institutos de pesquisa com os quais a Fundepag trabalha. Em 2016, a Fundepag ela constituiu o seu próprio núcleo de inovação tecnológica. Ele nasceu dentro da Fundepag para dar esse apoio, capacitação, trabalhar com prospecção de novos negócios, de novos projetos, valoração e, principalmente, garantia dos direitos de propriedade intelectual ligados a esses institutos com os quais a gente trabalha. E, mais recentemente, em 2019, sentimos a necessidade de ter esse braço mais voltado ao mercado, e é exatamente o papel da Conexão F. Então, a gente tem essa missão de fazer realmente a inovação acontecer e alinhar essa inovação às necessidades do mercado. Então, dando um pouquinho do histórico, né, de por que a Conexão foi criada, então a gente sabe que dentro do contexto atual, a gente tem muito conhecimento, né, entendemos que existe muito conhecimento, porém, esse conhecimento, essa informação, ela está dispersa. Existe um gap enorme, como a gente sabe, né, quem trabalha em inovação sabe que existe um gap muito grande entre o setor produtivo e pesquisa e desenvolvimento. Existe uma grande necessidade de open innovation, então as empresas cada vez mais, elas buscam ampliar os limites da empresa para aumentar a competitividade e também para compartilhar o risco, né, porque a gente sabe que existe um risco inerente a toda a inovação. E, finalmente, essa grande necessidade de cumprimento de exigências regulatórias e ambientais, como, por exemplo, o ESG, que é o tema do painel de hoje.
A Conexão F, ela atua principalmente nessas áreas, então, aquicultura, pesca extrativa, sustentabilidade no ambiente, alimentos, produção animal e vegetal, a parte de geologia e produtos vegetais, produtos florestais, desculpa, e nós sempre tentamos aplicar essa vertente, essa nova camada de inovação, aplicando tecnologias como inteligência artificial, blockchain e internet das coisas nesses projetos, tentando levá-los eles a outro patamar de inovação. Tá? Basicamente, a Conexão ela trabalha com 4 pilares de serviços, né? Então, o primeiro pilar é conexões com o ecossistema, onde nós realizamos programas de aceleração, interação com startups. O segundo pilar, inovação e gestão tecnológica, onde estão os serviços do núcleo de inovação tecnológica propriamente dito, né? Principalmente propriedade intelectual e transferência de tecnologia. E o terceiro pilar a gente chama de projetos, que é um dos maiores, né, que a gente toca. Nós também, nesse pilar, a gente identifica e ajuda a conduzir e desenvolver essas oportunidades e projetos. E o pilar de novos negócios, que é a área que constrói um relacionamento com o mercado, levando as oportunidades de projetos, produtos e serviços tecnológicos dos nossos parceiros a esse mercado. Os principais parceiros da Conexão F com o Fundepag, eles estão na Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente, então a gente tem a Fundação Parque Zoológico, esses 3 institutos que hoje eles se fundiram e eles deram origem ao IPA, que é o Instituto de Pesquisas Ambientais, e na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, mais especificamente dentro da APTA, né, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, onde a gente tem Instituto Biológico e tal, onde temos a diretora Heloísa, que vai falar aqui na sequência, Instituto de Zootecnia, Pesca, Instituto de Economia Agrícola, IAC e APTA Regional, que são basicamente 11 polos regionais distribuídos pelo estado de São Paulo. Então, agora, com essa breve introdução, eu devolvo a palavra ao Vinícius para darmos início com os palestrantes. Espero que seja uma manhã bastante produtiva. Passo a palavra para você, Vinícius. Obrigado, Cíntia. Com certeza vai ser uma manhã bastante produtiva aqui e muito interessante esse papel, né, do Conexão F, né, de conectar esse ecossistema, né, de inovação. Sem dúvida que a união dessas competências, né, a gente vai mais longe, né? Ainda mais hoje, né, no mundo que a gente desperdiça ainda 1/3 dos alimentos que a gente produz, né, enquanto mais de 2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso adequado à comida, né? E trazer soluções, né, para esse cenário passa obrigatoriamente por ciência, né? Por embalagens de maior qualidade, mais sustentáveis e pela redução de perda e desperdício de alimentos. Tá? E pensando nisso, o Itaú, como você bem disse agora, Cíntia, ele tem um projeto muito interessante com foco em soluções pós-consumo. Então eu vou convidar a Heloísa. Heloísa, seja muito bem-vinda para contar um pouquinho para nós sobre isso. A gente não te escuta, Heloísa. Sim, de novo, esse problema é básico. Normal, acontece. Normal. Agora escutamos você. Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente no Inova Trade Show, agora deste ano, 2021. Agradeço à Fundação Fórum Campinas, à Conexão F pelo convite, e é muito interessante, né? O tema que nós vamos tratar agora é extremamente atual e vai aumentar sua relevância ainda mais ao longo do tempo. Eu vou colocar minha apresentação rapidinho aqui. Nós estamos... Está tudo certo? Sim, conseguimos ver, Heloísa.
Então, tá bom. Então, como a Cíntia falou, o ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, é um dos institutos da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. E o ITAL tem um trabalho muito forte junto com a iniciativa privada, e hoje eu vou trazer para vocês uma proposta que o ITAL e alguns parceiros muito importantes resolveram aceitar um desafio da FAPESP para apresentar uma proposta voltada às soluções de resíduo sólido pós-consumo. O ITAL fica em Campinas, obviamente, e nós temos hoje 58 anos de história na parte de processamento, conservação, qualidade e segurança de alimentos. O ITAL tem diferentes unidades técnicas, 4 delas voltadas à tecnologia de processamento de alimentos, uma voltada a questões de qualidade, aspectos microbiológicos, físicos, sensoriais e químicos. Temos um centro voltado à embalagem, todo o material de embalagem. Temos uma plataforma de inovação tecnológica voltada à prospecção de inovação tecnológica na área de alimentos. Recentemente, criamos um centro multidisciplinar focado na inovação em proteína vegetal. O ITAL tem diferentes focos de pesquisa, né, desde segurança de alimentos até sistemas de embalagem. Um deles, que é a sustentabilidade na cadeia produtiva, é o que eu vou enfocar agora, né, nessa apresentação. Dentro dessa linha, né, o ITAL, há muitos anos, mais de 20 anos, né, trabalha com estudos de avaliação de ciclo de vida de alimentos e de embalagens, quantificação de pegada de carbono, o carbon footprint, desenvolvimento de produto com menor impacto ambiental, tendo como base o pensar no ciclo de vida de produtos. Trabalhamos com pesquisa, avaliação de revalorização e reciclagem de embalagens, desenvolvimento de produtos via aproveitamento de resíduos e subprodutos da cadeia produtiva de alimentos, focando a redução de perda de materiais muito nobres que hoje são descartados ao longo da cadeia de alimentos, a cadeia produtiva. E a FAPESP, ela publicou recentemente uma chamada que é para a formação de centros de ciência para o desenvolvimento. Então, esse aqui é um desafio que a FAPESP colocou às instituições de pesquisa, às universidades, para apresentar projetos de centros de ciência para o desenvolvimento, com atuação colaborativa, né? Então, ela requer a integração de instituições de pesquisa e universidades, e o setor privado. Esses projetos têm que ter transferência de resultados e conhecimento, então tem que ir para o mercado, ao mesmo tempo que os projetos de pesquisa têm que ser internacionalmente competitivos, não pode ser mais do mesmo, né? Nós temos que criar novas iniciativas, novas ideias, mas também que esses projetos sejam orientados à solução de problemas da sociedade, especificamente da sociedade e do governo do Estado de São Paulo. Ainda desse desafio da FAPESP, ela, como envolve setor privado e a academia, os institutos de pesquisa, eu tenho que ter uma governança clara e efetiva e metas intermediárias de sucesso. E também objetivos ambiciosos e viáveis, com escopo de pesquisa, como eu falei, orientada a problemas. Essa estrutura desses centros, né, nesse desenho feito pela FAPESP, é um projeto Triple Helix, no qual empresas, universidades, institutos de pesquisa e governo se juntam para inovar e para trazer soluções práticas, né, para a sociedade do Estado de São Paulo e brasileira. Então,
em resposta a essa iniciativa, nós apresentamos essa proposta, ela está agora, o edital está em avaliação, e em fevereiro sai o resultado, e nós propusemos um centro de ciência para o desenvolvimento para buscar soluções, para trabalhar soluções para os resíduos pós-consumo, e principalmente embalagens e produtos, quer dizer, aqueles são resíduos domiciliares, né, que surgem depois do consumo. Né? Então, então, tem a parte de produtos, sendo que produtos, a coisa mais impactante é o resíduo de alimentos por desperdício, né, na casa do consumidor ou nos outros pontos de consumo da sociedade. Então, essa questão, não preciso explicar para vocês a importância, né, o problema de impacto social, econômico e ambiental. Então, de fato, é um problema que requer uma visão abrangente e que as empresas estão muito pressionadas a trazer soluções. E, no caso, a nossa proposta é juntos, né, apoiar, né, e ser parceiro do setor privado para trazer soluções viáveis para esse problema, né, através de inovação, através de tecnologia, para, em última análise, apoiar o setor privado na sua estratégia, na sua estratégia de ESG. Então, a missão proposta é trazer soluções para reduzir e eliminar o impacto negativo do resíduo sólido pós-consumo, com base nos princípios da economia circular e nos objetivos do desenvolvimento sustentável. E como é que a gente vai chegar nisso? Por meio de inovações tecnológicas, sociais e de modelos de negócio. É um problema que não é só tecnológico, não é só material, não é só reciclagem. Nós temos que inovar conceitos sociais, modelagens sociais, modelos de negócio, proposições de políticas públicas para realmente atingir o objetivo do CCB. A proposta foi apresentada, né, dentro das exigências da FAPESP, e nós temos um consórcio de instituições de pesquisa que envolve o IAL, através do Centro de Tecnologia de Embalagem, a Fundação Getúlio Vargas, o IPT, a Unesp, USP, Unicamp, Universidade Federal de Minas Gerais, Senai e o CNP. Então, é um grupo de peso que tem competências complementares e que vão conseguir fazer projetos multidisciplinares juntos, criando esse centro, que é um centro que não é físico, mas é um centro virtual, com foco em fortalecer e trazer soluções nessa área. E no ponto de vista das empresas que estão apoiando o projeto com a FAPESP, né? Então, nós temos, primeiro, não a empresa, mas a Secretaria da Agricultura como principal interessado e motivador desse projeto. E nós temos já confirmados e parceiros nesse projeto a Klabin, a Braskem, a Nestlé, a Tetra Pak, o Grupo Boticário, a Sonoco e a Natura. E que serão nossos parceiros e nós vamos inovar juntos. E temos muitos apoiadores, né? Desde sempre o Compromisso Empresarial para a Reciclagem, a Fundepag, a APAS, o Instituto Sueco Brasileiro de Economia Circular, a ABRE, a Associação Brasileira de Embalagem e muitos outros. O projeto foi desenhado para trabalhar em 5 plataformas, uma gestão e inovação para a economia circular, porque logística reversa tem que ser tratada pelos olhos, né, pelos conceitos de economia circular. Uma outra plataforma de mitigação do impacto de resíduos orgânicos, design, materiais e tecnologias inovadoras, tecnologia de reuso e reciclagem e educação para a cultura e economia circular. E haverá, né, está proposta uma integração das equipes das universidades, dos grupos de pesquisa, que vão interagir nos diferentes projetos, trazendo enfoques que vão de metodologias de análise, diagnóstico, legislação, inovação aberta, que vão melhorar, que vão ampliar
os resultados desse projeto. O projeto tem uma governança específica que envolve o setor privado e as instituições, e um conselho consultivo internacional de pesquisadores de renome internacional que vão estar avaliando a qualidade e a competência dos projetos relacionados. E dentro desse nosso painel, esse é um exemplo, né, muito grande de integração pública-privada, né, que é para ajudar, né, assim, que a pesquisa, que as instituições de pesquisa se unam ao setor privado para a solução dos problemas e apoiando a aderência ao ESG. Né? E, principalmente, a gente tem a importância, né, de poder trabalhar todas essas empresas, né, quando elas estão juntas, elas vão dividir os riscos o investimento nesses projetos, né, dividindo com o recurso da FAPESP, dividindo com o recurso da Secretaria da Agricultura, o apoio a toda a mão de obra e infraestrutura das instituições de pesquisa, buscando solução de problemas coletivos difíceis de serem resolvidos individualmente. Rapidamente, é o que eu gostaria de apresentar. Eu espero não ter passado muito do meu tempo e estou à disposição de vocês para dar mais alguns detalhes, se vocês tiverem interesse. Não passou do tempo, não. Fica tranquila. Muito obrigado pela sua apresentação. Você fica conosco, né? Porque ao final das apresentações a gente vai ter um debate, né? Para mim ficou muito claro, né, a importância da união, né, do setor público com o setor privado, né, para alcançar esses desafios, né, vencer esses desafios, né, que eles são, na verdade, desafios da sociedade como um todo, né, não só das empresas, enfim. Então, parabéns para o Itaú pelo projeto e para as empresas que estão apoiando esse projeto tão importante aí. Tá certo? Muito obrigado. Você fica conosco, então, aguardando as perguntas. E você comentou da Tetra Pak, né, que está junto com vocês nesse projeto. E a nossa próxima palestrante é a Vivian, né, que é a responsável pela parte de sustentabilidade na Tetra Pak, né, uma empresa que já vem de longa data, né, trabalhando com embalagens, enfim, está na casa da maioria dos brasileiros, né? Então, gostaria de passar a palavra então para a Vivian para falar um pouquinho desse legado de sustentabilidade na parte de embalagens. Vivian, seja muito bem-vinda, a palavra está com você. Vinícius, super bom dia. Primeiro eu queria agradecer aqui o espaço aberto e o convite feito também pela Fundação Fórum Campinas. Para nós é sempre uma honra poder compartilhar e contar um pouco dos esforços que a Tetra Pak, que as iniciativas que nós temos desenvolvidos em relação exatamente a promoção de uma economia circular, de uma embalagem que traga não só cumpra o seu papel de disponibilizar alimentos seguros para as pessoas, mas que faça isso sempre de uma forma muito sustentável. E, Heloísa, fiquei muito feliz em ver durante a sua apresentação, além dessa colaboração entre a iniciativa e a academia, que é fundamental para que a gente consiga evoluir de uma forma sistêmica e a passos largos, mas também de reconhecer ali nos participantes diversos fornecedores e também clientes da Tetra Pak. Então, acho que além dessa parceria público-privada, mas também a parceria em cadeia, já que a gente quer trabalhar com uma solução, de fato, que promova aumentos de taxas de reciclagem, uma pegada de carbono menor, é fundamental que a gente olhe de uma forma ampla para a nossa cadeia de valor. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês também alguns slides que eu preparei. Vocês devem ver logo, logo. Vinícius, só me sinalize se deu certo, se vocês estão vendo, se eu posso começar? Já aparece, se puder colocar em modo tela cheia, apresentação, isso, agora sim. Perfeito. Acho que agora foi. Então, pessoal, aqui brevemente eu vou contar para vocês um pouco sobre como a Tetra Pak tem trabalhado esses conceitos de ESG, e também um pouco da nossa abordagem em sustentabilidade, as questões de governança que são fundamentais, e também todo o impacto e o olhar social que nós temos para a nossa cadeia de valor. O que eu gostaria de ter, né, que vocês tivessem muito claro que a Tetra Pak ela é uma empresa
que ela se compromete com disponibilizar alimento seguro para as pessoas. Ela nasceu muito forte com essa proposta, com esse objetivo, lembrando que foi uma empresa que foi desenvolvida, né, em especial a embalagem, num cenário de Europa pós-guerra, onde a questão de alimento, distribuição desse alimento seguro era um desafio, né? Então a gente tinha uma série de doenças, de problemas de saúde, de perdas de alimento durante a distribuição desse produto por falta de um acondicionamento correto. Então, é uma embalagem que ela veio, que foi desenvolvida durante esse cenário pelo Dr. Rubenhausen, fundador da empresa, e muito com essa premissa de disponibilizar o alimento seguro e sempre economizando mais do que custa, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que o alimento chegue na casa das pessoas e a embalagem, os processos, eles são parte dessa solução. E isso tanto em termos econômicos, mas também em termos ambientais, né? E isso pauta muito, essa premissa pauta muito a abordagem e sustentabilidade que a Tetra Pak tem. E os conceitos de ESG, eles acabam permeando por diversas áreas da empresa, né? Então, todas as áreas você acaba tendo obrigatoriamente que ter um alto grau de governança, de compliance, sempre observando o impacto que a gente vai causar nas pessoas. E quando a gente fala de proteção de pessoas, né, proteção de alimentos, proteção de pessoas, não só os funcionários diretos da Tetra Pak, mas também os nossos clientes, que são as empresas que recebem ali os equipamentos, que têm parte das nossas operações, que tem técnicos da Tetra Pak prestando serviço, todos os nossos fornecedores, então códigos de conduta com critérios super elevados, observando a governança e a forma como toda essa matéria-prima ela é produzida, e obviamente a sociedade que de alguma forma é impactada pelos alimentos e também por que essa régua da sustentabilidade em especial ela sempre seja mais alta, tanto para nós, para os nossos fornecedores e também para os nossos clientes. E essa questão de sustentabilidade, de ESG, ela fica muito clara quando a gente olha aqui, de uma forma bastante macro, eu trago para vocês os pilares da estratégia 2030 da empresa. Então, a Tetra Pak é uma companhia que ela se compromete em entregar, obviamente, soluções cada vez mais eficientes para os seus clientes, então produzir mais utilizando uma embalagem que consuma menos matéria-prima, que você tenha processos e equipamentos de envase que gerem menos waste, que gerem menos resíduos durante a produção, que consumam menos água, que consumam menos energia, que sejam, de fato, gerações de equipamentos mais eficientes do que as antigas. E sustentabilidade é um desses pilares, né? E eu gosto sempre de destacar esse slide, porque sustentabilidade ela não fica atrás de nenhum dos pilares de inovação. Então, é uma empresa que ela considera a sustentabilidade como um fator tão importante quanto as outras frentes dessa estratégia 2030. E o foco dessa estratégia, e principalmente nesse pilar de sustentabilidade, se a gente puder dar um zoom no que isso significa, o nosso grande objetivo é sempre de promover uma economia circular com uma pegada de carbono menor, né? Então, que ela tenha um menor impacto ambiental sempre e durante toda a evolução, ou seja, como que você consegue produzir e disponibilizar mais embalagens, reduzindo a sua pegada de carbono. E aqui dentro nós temos isso que acaba se desdobrando em 3 grandes frentes. Então, principalmente, é uma estratégia que passa por uso de matérias-primas de fontes renováveis. Então, depois do nosso painel, a gente vai ter aqui alguns especialistas, né, o pessoal da Embrapa comentando sobre pegada de carbono, e para nós o uso de matérias-primas de fontes renováveis é um grande diferencial, né, que nos ajuda com essa estratégia, e além, obviamente, de você ter essa pegada de carbono reduzida pelo uso das fontes renováveis, mas também que você tenha fontes certificadas, então a forma como essa matéria-prima é produzida é fundamental que seja observado. O meio do caminho, né, a forma como a gente trabalha e transforma toda essa matéria-prima em material de embalagem, tanto aqui nos nossos sites no Brasil, que ficam em Ponta Grossa e Montemor, mas também nas fábricas dos nossos clientes, nas plantas que recebem essa embalagem para ser envasado o alimento, mas que você tenham, de fato, versões de equipamentos, de gerações que sejam bastante eficientes, como eu comentei anteriormente, que consumam menos utilidades, e o pós-consumo dessa embalagem é fundamental. E aí muita sinergia com o que a Heloísa já nos apresentou aqui, de você pensar numa embalagem que tenha uma cadeia recicladora, e até mais do que ela ser reciclável, mas que ela esteja de fato sendo reciclada, né? E aí a gente precisa contar com o apoio de todo mundo, desde o consumidor, governo, tecnologia, enfim, toda uma cadeia que precisa acontecer e operar de forma muito pulsante, de forma muito conectada. E agora, pessoal, eu vou começar a olhar e trazer para vocês brevemente alguns insights em relação a cada um desses pilares.
Então, o grande diferencial de uma embalagem cartonada é que ela é, em sua maioria, feita de papel. Então, é uma embalagem que ela, em média, é 75% feita de papel. E esse papel, ele é certificado pelo FSC, que é o Forest Scientific Council, Conselho de Manejo Florestal. Então, todo o papel hoje que dá origem às caixinhas da Tetra Pak, elas têm essa certificação, nós temos essa certificação em cadeia de custódia, então, ou seja, temos porque a Klabin, que é o nosso grande parceiro, nosso fornecedor também tem, de forma muito parecida e com o objetivo de aumentar a renovabilidade nessa embalagem. Parte dessa solução, né, parte dessa embalagem é plástico, então em torno de 20% dessa caixinha ela é constituída hoje por plástico. Esse percentual ele pode variar dependendo de cada um dos modelos das embalagens, mas o nosso objetivo também é aumentar o conteúdo de plástico renovável, ou seja, plástico que é proveniente de cana-de-açúcar nessa caixinha. Hoje a gente já tem uma parcela desse plástico que é proveniente desse tipo de matéria-prima, mas o nosso objetivo é trabalhar de forma muito próxima ali com a Braskem para que isso aumente cada vez mais. Além de você ter esse aumento do material, mas também a certificação Bom Sucro é um grande parceiro que nos ajuda a garantir toda aquela questão de governança e dos critérios, respeitando as questões trabalhistas, olhando para um código de conduta bastante alto em relação às usinas que produzem essas canas de açúcar. Então, a certificação Bom Sucro é um grande parceiro que nos ajuda a trazer essa responsabilidade para toda a cadeia produtiva. E quando a gente fala do último material que dá origem a essa caixinha, o alumínio é parte fundamental dessa solução. Ele hoje é o material em menor presença dessa caixinha, em torno de 5%, mas ele é fundamental, porque ele é o material que, de fato, evita o contato, blinda, né, toda a questão da luz, que blinda também o oxigênio de entrar em contato com o alimento, que garante, de fato, que esse alimento fique disponível por mais tempo. E no alumínio, para essa cadeia, a gente tem a certificação ASI, que é inclusive a Tetra Pak, ela foi uma empresa fundadora. Gente, eu estou ouvindo uma música, agora parou. Mas o ASI, ele é um conselho que observa também com muita transparência a cadeia de produção do alumínio. A Tetra Pak foi uma empresa fundadora desse conselho e hoje recebe também os níveis mais altos dessa certificação. É um nível de transparência e de governança que a gente consegue, por exemplo, saber rastrear até mesmo quais são as jazidas onde você tem a extração ali da bauxita que vai dar origem a esse alumínio que acaba chegando nas caixinhas, né? Então, a rastreabilidade é algo muito importante. Quando a gente fala de combater as mudanças climáticas e de quais são os compromissos que a Tetra Pak assumiu, nós somos uma das empresas signatárias do Acordo de Paris, lá de 2015. Temos 3 grandes compromissos em relação à redução do impacto climático na nossa cadeia de valor. O primeiro é de você ter zerado todas as suas emissões nas nossas operações até o ano de 2030, ou seja, que todos os sites da Tetra Pak, eles sejam, de fato, tenham as suas emissões ali mitigadas. Também de zerar essas emissões aí não só para as nossas operações, mas em toda a cadeia de valor. Então, isso é muito esforço de trabalhar de forma muito colaborativa com fornecedores e também com os clientes, para que todo mundo consiga nos acompanhar e ajudar a atingir essa meta. E de ter todas as operações dos sites da Tetra Pak abastecidos por energias de fontes renováveis até 2030. Então, esse número hoje a gente já tem bons resultados, ele está em mais de 80% dos sites da Tetra Pak mundialmente abastecidos com esse tipo de energia, mas ainda existe um percentual e isso quer dizer muita inovação, muito investimento para a gente ter os sites todos com origens de energia de fonte renovável. E o pós-consumo, o terceiro pilar lá da nossa estratégia, ele é fundamental. Aí, principalmente quando a gente começa a ter um olhar mais direcionado para cada um dos mercados, em especial aqui no mercado brasileiro. No ano passado, a gente acompanha essa taxa de reciclagem todos os anos. A Tetra Pak tem uma metodologia global para monitoramento bastante conservadora, inclusive, para você conseguir medir essa taxa de reciclagem. No ano de 2020, a gente fechou com 43,7% de taxa. O nosso objetivo é de aumentar isso fortemente nos próximos anos. Aqui para o Brasil, até 2025, é de pelo menos chegar a 50% de taxa de reciclagem, e nós não podemos fazer isso sozinho. Né? Então, esse é o grande desafio, eu acho, aqui para o Brasil, é que para que a gente consiga aumentar essa taxa, é um esforço que precisa, de fato, ser coletivo. Né? É uma cadeia de reciclagem.
E quando a gente fala que uma cadeia ela é tão frágil quanto o seu elo mais fraco, isso é verdade, porque não adianta você ter todo um parque instalado de indústria recicladora que tem ali condições de reciclar essa caixinha, se essa caixinha não chega nessa indústria. Então, hoje o nosso maior desafio é fazer exatamente conectar essa caixinha que sai da casa do consumidor com essa indústria que está ali sedenta e que precisa dessa matéria-prima para continuar funcionando. Hoje a Tetra Pak ela tem parceria direta com 33 indústrias no Brasil todo. Aqui no mapa vocês conseguem ver de uma forma geral onde elas estão distribuídas, mas eu destaco que, por mais que não existam sites recicladores em todos os estados, o nosso compromisso é de garantir que onde existe a embalagem em condições e em volume suficientes para serem reciclados, que essa caixinha chegue, que seja escoada para essa indústria. Existe um desafio da gente conseguir pulverizar isso para ser mais eficiente logisticamente, porque isso acaba tendo impacto no custo dessa reciclagem, mas isso é algo que a gente consegue muito através de parcerias. E esses recicladores são indústrias que reciclam as caixinhas, que de alguma forma tiveram o apoio da Tetra Pak, seja através de equipamentos, consultoria técnica, às vezes até no desenvolvimento de produtos reciclados que tenham um valor agregado melhor, porque é fundamental que essa perna financeira seja forte para que a reciclagem ela consiga caminhar por si só. E aqui eu trago como curiosidade para vocês, mas um pouco de como funciona essa cadeia recicladora, né? Eu sei que ainda existe muita dúvida sobre o quanto é fácil, primeiro, se é de fato reciclável e se sim, como funciona essa reciclagem. É um processo relativamente simples, é basicamente a cadeia do papel que recicla essas caixinhas hoje. O grande diferencial é quando essa caixinha chega ali na indústria papeleira para ser reciclada, essa indústria ela vai pegar essas caixinhas, vai processar no equipamento no Hydrapulper, vai retirar essa fibra que vai dar origem a toda essa cadeia, essa primeira cadeia de produtos de papel reciclado que a gente já conhece. E o que sobra dessa primeira etapa de reciclagem são o plástico e alumínio, é aqueles 25% ali, aquele blend de plástico e alumínio. Não é necessário fazer a separação desses dois materiais, e eles conseguem ser reciclados juntos pela indústria plástica. Então, existe hoje uma série de parceiros nossos que fazem vários produtos. Em especial, esse plástico alumínio hoje, mais de 90% dele é direcionado para a indústria da construção civil, sendo utilizado ali para a produção de placas e telhas. É um material de ótima qualidade e que tem um conforto térmico bastante interessado, principalmente quando se comparado com outras soluções do mercado. Só como destaque, pessoal, e aqui olhando muito para a questão social, que é um braço muito importante, eu gostaria de destacar duas ações, dois projetos que a Tetra Pak apoia diretamente, entre outras ações, e eu até me coloco à disposição para esclarecer sobre outras iniciativas, mas em especial, quando a gente fala de trabalhar de forma colaborativa, a nossa parceria com o Reciclar pelo Brasil, que é uma plataforma de projetos fomentada hoje pela indústria. Aqui eu trago os atuais investidores dessa plataforma, que são empresas que querem promover a taxa de reciclagem das suas embalagens e que precisam fazer isso através, por exemplo, do apoio de cooperativas de catadores. Os catadores eles são parte fundamental desse elo, é uma realidade para o nosso país. E a gente tem um compromisso já há mais de 20 anos, a Tetra Pak investe no desenvolvimento dessas cooperativas de catadores para trazer melhores condições para esses trabalhadores e que são um elo muito importante da cadeia recicladora. Né? Trabalhamos aí de forma muito próxima com a ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores também, e o Reciclar pelo Brasil ele acaba sendo o nosso grande braço para investimento, para o aumento da produtividade nessas cooperativas. No ano de 2020, a gente diretamente apoiou pela plataforma mais de 200 cooperativas em todo o Brasil. Então, acho que aqui eu destaco realmente a importância de você trabalhar com mais parceiros e de também ter o cuidado de olhar para essas pessoas que fazem parte não só da nossa cadeia, mas basicamente ele conecta os catadores autônomos, uma figura que a maioria das pessoas acabam vendo, em especial em momentos de crise econômica, como que a gente está passando por hoje, mas são pessoas que vivem da catação. E o Cataqui ele faz esse trabalho de conectar essas pessoas que fazem esse trabalho com os lugares onde existe esse material para ser coletado. Então, através dessa parceria, a gente consegue, de alguma forma, melhorar a renda, melhorar o investimento, melhorar a geração de renda para essas pessoas. Né? Então, esse é um ponto onde o social acaba sendo a voz mais forte desse tipo de iniciativa que a gente tem.
O nosso foco com o projeto esse ano é na cidade de São Paulo, que é onde existe a maior população de catadores autônomos acontecendo, né, e vivendo na cidade. E hoje a gente tem um monitoramento de que cerca de 150 catadores são, de alguma forma, beneficiados por essa iniciativa direta da Tetra Pak. E vale destacar que o Cataqui é uma plataforma que aceita investimento de diversos parceiros, né? Então, é muito importante sempre trazer visibilidade e dar voz para esse tipo de iniciativa também. Eu gostaria de convidá-los também a conhecer essa plataforma, que é o Rota da Reciclagem. O Rota ele já é um site com mais de 12 anos, uma iniciativa que começou a ser desenvolvida pela Tetra Pak, quando a gente decidiu que precisávamos conhecer aonde essas caixinhas estão sendo acondicionadas, quem está fazendo o recolhimento desse material, e através de diversas consultorias de campo, de um trabalho de campo de mais de 20 anos, a Tetra Pak conheceu todas essas cooperativas, esses pontos de entrega voluntário, e a gente sempre teve essa necessidade de informar o consumidor como que ele também pode fazer parte disso, como que ele pode descartar essa embalagem corretamente. E o Rota ele acaba refletindo muito desse esforço. Então, é uma plataforma hoje que tem mais de 5.000 pontos de descarte seletivo públicos, onde o consumidor basicamente pode acessar o site, né, o Rota da Reciclagem, ou então baixar os aplicativos, colocar o seu endereço e ele vai ter um retorno ali de locais que recebem essas caixinhas no pós-consumo. Para o consumidor, ele acaba sendo um grande conector para o descarte correto, e para nós ele é uma ferramenta muito estratégica, né? Porque por trás do Rota tem toda uma inteligência de mercado, de conhecimento dessa cadeia recicladora e muito do relacionamento que a gente acabou construindo com essas cooperativas e com esses pontos no Brasil todo, né? Cooperativas e aparistas também. E quando a gente fala de consumidor, é muito importante que eles principalmente saibam que essa caixinha ela é reciclável, além, obviamente, de conseguir descartá-la corretamente. E um dos nossos esforços, algo que está nas gôndolas, vocês eventualmente vão se deparar com esse tipo de campanha, é a campanha Escolha Natureza, Escolha Caixinha, que é uma campanha global que a Tetra Pak fez, onde basicamente nós compramos uma das faces das embalagens dos nossos clientes, né, pensando que essa caixinha elas são dos nossos clientes, mas a gente trabalhou em parceria com eles para ter um espaço onde a gente possa comunicar a importância de você olhar para materiais, para embalagens que tenham uma questão de sustentabilidade forte, que tenham atributos de sustentabilidade que gerem valor para esse consumidor, e aqui eu destaco a renovabilidade e a reciclagem para as cartonadas, e contar para esse consumidor também que essa é uma caixinha reciclável, né, e que ele também pode fazer parte disso. Então, foram 3 artes desenvolvidas, aqui eu destaco uma delas para vocês conhecerem. E além dessa questão também da reciclagem, algo que eu gostaria de comentar é que nós também fazemos, principalmente nessa questão social, uma série de apoios a projetos via lei de incentivo. Então, aqui eu destaco para vocês algumas das iniciativas que foram apoiadas pela Tetra Pak dessa forma, com esse braço mais social. E no ano de 2020 foram mais de 6 milhões de reais investidos e 25 projetos apoiados no Brasil todo, em especial nas regiões onde a gente tem atuação direta, que é Montemor e também Ponta Grossa, ali no Paraná. Pessoal, por hoje era tudo isso que eu queria contar, essas iniciativas, sempre com um objetivo maior de evoluir esse portfólio de uma forma que seja cada vez mais sustentável, e é uma empresa que ela está comprometida em ter uma embalagem, ter uma caixinha que ela seja reconhecida por todo o mercado como, se não há, mas uma das embalagens mais sustentáveis e que leva tudo isso como premissa muito forte na forma de fazer negócio. Fico também à disposição para esclarecer qualquer dúvida e dar mais informações para vocês. Obrigado, Vivian. Realmente muito importante essa visão da Tetra Pak, né, que eu acho que já vem de longa data, né, até mesmo antes desse termo ESG virar uma espécie de moda aí no mundo corporativo, né, a palavra da vez, um buzzwords aí. Enfim, vamos então, a gente vai passar agora para a parte do debate, e eu peço ao público que está nos assistindo que mande suas perguntas pelo Q&A, que o pessoal daqui vai me dar o apoio e vai me entregando as perguntas que vocês fizerem, tá certo? Enquanto elas não chegam aqui, eu vou fazer a primeira pergunta já vou aproveitar que a Vivian estava com a palavra aqui, e aí também vou passar a pergunta à Cíntia e à Heloísa também. Como que vocês enxergam hoje o esforço do mercado para fazer essa transição, né, de economia linear para uma economia circular? Posso comentar, Vinícius? Pode começar, Vivian.
Gente, eu acho que esse conceito de economia circular, ele também é um conceito que ganhou muita força nos últimos 2 anos em especial. É um desafio em especial da indústria, porque isso passa muito pela concepção do seu produto. Então, não é algo que você pode pensar só na hora que você já está com o produto na mão, mas ele precisa ser, desde o momento do planejamento, da concepção daquilo que você quer disponibilizar para o consumidor, ser considerado. E aqui na Tetra Pak a gente tem isso muito forte, né? Então, um dos conceitos que nós utilizamos no desenvolvimento da embalagem, de qualquer material, qualquer produto que venha compor o nosso portfólio, é o Design for Environment. Então, um dos braços para você desenvolver uma nova embalagem, trazer algo que seja não só interessante para o consumidor, com um design mais inovador, mas como que você pensa em toda a cadeia dessa embalagem. Então, como que é a questão das minhas fontes, quais são as matérias-primas que eu vou poder usar, que eu preciso utilizar para construir essa embalagem? Eu tenho ali um objetivo de aumentar, por exemplo, o conteúdo renovável. Então, isso precisa ser considerado. É uma caixinha que eu vou poder aumentar, por exemplo, o percentual de papel? É uma embalagem que eu tenho condições de trabalhar com o meu fornecedor para ter um share maior, né, uma quantidade maior de polietileno de origem de cana-de-açúcar? Então, isso é algo que precisa ser desenhado. Também olhar para os equipamentos e processos que vão envasar, que vão preparar essa caixinha para receber esse produto. Então, isso faz parte de uma economia circular também, que eu gere menos resíduo, que eu gere menos desperdício de água, que eu consuma menos energia durante a conversão dessa matéria-prima em material de embalagem e no invase dos produtos. E também que eu olhe para essa caixinha durante o desenho e fale, ela continua sendo reciclável? Eu continuo sendo reciclável? O parque instalado, né, para o mercado que eu vou distribuir, tem uma cadeia recicladora que consegue reciclar esse material? Né? Então, qual que é o impacto no pós-consumo? Isso é algo que a Tetra Pak observa de forma muito forte no desenvolvimento de todas as embalagens. Então, a gente tem um compromisso de nunca desenvolver uma embalagem que de alguma forma vai trazer um impacto ou que eu vou colocar isso num mercado que eu não tenho o que fazer com ela no pós-consumo. Então, mas é de fato um desafio para a indústria de uma forma geral, e a gente sempre precisa olhar muito para a nossa cadeia, trabalhar muito com a indústria. O Itaú acaba sendo um grande parceiro nesse sentido de desenvolvimento de soluções, de tecnologias. E aqui na Tetra Pak eu acho que isso passa, né, muito fortemente pelo uso de matérias-primas de fonte renovável, que é o nosso grande diferencial e o nosso objetivo, e também do aumento da taxa de reciclagem. Tá certo, obrigado, Vivian. Eu não sei se a Cíntia ou a Heloísa querem comentar alguma coisa, senão a gente já passa para a próxima pergunta. Eu gostaria de fazer um comentário, né? A questão, como a Vivian falou, concordo plenamente, de economia circular, tem aumentado nesse tema, tem aumentado muito, né? O uso e a conversa sobre esse tema tem aumentado muito nos últimos anos. Mas aplicar isso mesmo, né? Conseguir aplicar isso ainda é uma dificuldade para a indústria média brasileira, né? Até entender como fazer. Né? Então, às vezes, assim, há um desafio muito grande de como você internalizar esse conceito no seu negócio, né? Até para mudar a forma de negócio, até para testar, né? Essa preocupação, por exemplo, que a Tetra tem, né? De não colocar no mercado algo que vai ser inferior ou em termos de reciclagem, de recuperação, né? Então, eu acho que o mundo tem dificuldade e o Brasil também. Eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir de realmente aplicar esse conceito praticamente e no seu trabalho de desenvolvimento interno. E eu me preocupo bastante porque assim, as empresas de grande porte, as multinacionais, elas têm uma equipe que estão trabalhando nisso, que já estão atentas, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar para que levar essa cultura para as empresas menores, para as empresas de menor porte, mas que também estão colocando seus produtos no mercado. Então, acho assim, que nós estamos no começo de um processo, a gente tem que utilizar o exemplo das grandes empresas que estão fazendo a sua lição de casa, que atuam e que tentam esse esforço, né, de
incorporar, né, a economia circular, mas eu acho que a gente tem que popularizar essa questão, aumentar a cultura da nossa empresa, a empresa média brasileira, né? E para isso, eu acho que assim, o Itaú pode ajudar, mas tem muitas instituições no Brasil que podem ajudar essas empresas a trabalhar. O importante é que o processo já foi iniciado. Tá certo, Heloísa, obrigado. Comentário super relevante. Eu vou passar a palavra para a Cíntia, né? Pegando esse gancho até do que a Heloísa disse, ô, Cíntia, da importância desse trabalho em conjunto, né? De todas as pontas da cadeia. Se puder falar um pouquinho para a gente da importância dessas conexões, até pelo trabalho que o Conexão F faz. Bom, primeiramente, ninguém melhor do que a Vivian e a Heloísa, né, para darem esse embasamento, é isso que eu vou comentar aqui. Mas a importância dessas conexões, né, delas abrangerem todas as pontas da cadeia, elas se dão principalmente com o que eu comentei lá no início, né? Então, a pesquisa e desenvolvimento é o que vai embasar realmente novos projetos e novas oportunidades para resolver problemas do ESG, não estão no setor privado. Elas estão nos institutos e nas universidades e nas empresas nascentes. Então, a conexão, ela faz esse papel. Então, a gente tenta trazer, mostrar o que está sendo feito dentro do instituto, para que a empresa tenha ciência disso e consiga resolver problemas, resolver dores que elas têm, inclusive com o ESG, podem ser outras dores também, e que muitas vezes essa solução está dentro do instituto e a empresa não sabe, né? Muitas vezes empresas maiores conhecem, mas como a Heloísa falou, empresas menores não conhecem. E elas podem começar a ter essa aderência desde que elas comecem a ter essa interação maior com institutos de pesquisa. Então, aí a conexão ela tem um papel bastante relevante. Obrigado, Cíntia. Chegou aqui para mim a primeira pergunta do público, o Roberto Geolas. As empresas utilizam o ESG como forma de marketing, principalmente aquelas que são empresas de capital aberto. Existe uma correlação direta entre gastos em logística reversa e faturamento? Os estudos mostram que muito pouco avançou neste quesito da logística reversa. E aí ele pergunta, deveríamos ter uma política pública mais restritiva? Não sei quem poderia comentar Posso comentar, Vinícius, mas a gente tem hoje, né, algumas questões bastante relevantes realmente em relação à logística reversa, com uma legislação super inovadora, muito customizada, olhando ali para a realidade do nosso país, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já tem mais de 10 anos. É uma lei que, na época, durante a sua construção, ela foi feita de uma forma muito colaborativa, com a participação tanto do setor privado, ouvindo a voz também dos catadores, que na época foi representado pela própria ANCAT. O governo ele acabou promovendo esse ambiente de discussão para você ter uma política que fizesse sentido e que atendesse à realidade brasileira, né? Mais do que importar, por exemplo, um modelo que funciona muito bem na Europa, onde você, por exemplo, não tem a figura do catador, você não tem todos os desafios sociais, culturais também que a gente tem aqui no nosso Brasil, mas isso é algo a se comemorar, né? Então, essa legislação em especial foi um grande marco, eu acho que ela teve existe ainda uma importância muito forte, mas eu concordo com ele quando ainda não se evoluiu tanto quanto se esperava. Então, na época da legislação, quando a política nacional veio, houve uma expectativa muito forte de que dali para frente as coisas seriam muito diferentes e a gente ainda percebe que, infelizmente, nem todas as empresas acabaram se engajando, né, e o que a gente fala, né, nem todo mundo pegou essa lei. Então, muitas vezes falta essa questão da própria fiscalização, de saber quem são as indústrias que estão, de fato, investindo em logística reversa, quais são as embalagens que estão sendo postas no mercado, né? Então, o que a indústria tem oferecido para esse consumidor. Essa embalagem, de fato, ela é reciclável, mais do que ser reciclável, ela está, de fato, sendo reciclada. O consumidor ele consegue diferenciar uma embalagem da outra,
como que é a participação também desse consumidor, porque nós também, né, o nosso CPF tem uma responsabilidade quando se fala de responsabilidade compartilhada, que é minimamente você saber fazer o descarte correto dessa embalagem, praticar a coleta seletiva em casa. E aí a gente tem um terceiro elo, um terceiro pilar muito importante, que é o próprio governo, né? Então, diante de tantos desafios, principalmente de orçamento, nas cidades, onde você acaba competindo muitas vezes com saúde pública, com educação, com outras crises tão agudas que são realidades do nosso país, que infelizmente a gestão de resíduos muitas vezes acaba não sendo priorizada, né? Então a gente ainda tem um abismo muito grande de municípios que têm programas de coleta seletiva funcionando de forma efetiva nas cidades. E até convido depois vocês que estão assistindo, né, as palestras a verem a Ciclosoft, uma pesquisa feita pelo Sempre, que traz alguns números bastante importantes quando a gente quer ter um panorama sobre a coleta seletiva no nosso país. E então acho que existe um gap muito grande de acessar colocar o consumidor em conexão com essa cadeia de reciclagem, e parte muito fundamental, que é a própria questão de como a gente tem trabalhado e melhorado a infraestrutura da cadeia recicladora. E lembrando que a cadeia recicladora, eu não estou falando só da indústria no final que vai fazer a reciclagem dessa embalagem quando ela já chega ali, as suas toneladas, né, logística toda enfardada, separadinha para ser reciclada. Mas como que a gente está olhando para o desenvolvimento das cooperativas de catadores, como que a gente tem desenvolvido aumentado as produtividades, focado em iniciativas que façam com que mais embalagens sejam separadas, como que a gente traz mais condições melhores de trabalho para esses catadores, que são fundamentais, é uma realidade do nosso país, a gente não pode não olhar para o catador, né? Não adianta querer desenvolver modelos que bypassem essa figura tão importante. Então a gente precisa de fato acolher, abraçar e trabalhar de forma em parceria mesmo com os catadores. Então eu acho que existem grandes marcos que a gente precisa comemorar, que foram passos dados, né? A política nacional é uma delas, mas eu acho que ainda falta muito da fiscalização, falta muito, de fato, do comprometimento e das empresas também começarem a praticar logística reversa, desde o seu conceito do desenvolvimento de embalagens, desenvolvimento de produtos, mas também o investimento na cadeia recicladora para cada um desses materiais. Excelente, Vivian, a tua fala. Eu, assim, particularmente, eu morei em várias regiões do país, e quando você fala até de política pública, até dos municípios, né, assim, do quanto que o município ele investe, né, em coleta seletiva, eu morei 8 anos na Amazônia, trabalhando, assim, em boa parte ainda nem se fala nisso, porque como você bem comentou, né, existem outros problemas que são muito mais prioritários, né, como o saneamento ainda que precisa ser resolvido. Então esse é um assunto que ainda ele está lá, a priorização dele é muito baixa ainda, infelizmente, né. E já em outras regiões há municípios que são muito modelos assim, né, já nessa coleta. E como você bem colocou, já vou até emendar uma outra pergunta, porque parte também é da questão do consumidor, né? Da questão de separar o lixo. A gente ainda vê muita gente que, com instrução, né, que ainda não faz esse tipo de coleta. Acho que passa por educação também, né? A gente precisa investir na educação de base, né, para que essas crianças elas entendam a importância da separação, porque o mundo vai ser delas daqui para frente. Como que vocês enxergam, aí eu vou pedir para todo mundo, como que vocês enxergam, né, a preocupação dos consumidores com essas questões ambientais, né, principalmente para fazer escolhas e na própria questão da reciclagem, né, da separação dos materiais, do lixo? Porque não tem essa de jogar fora, né, não tem fora, né, a gente está no mesmo lugar, não vai para fora, só vai para fora da sua casa, mas o problema ele continua existindo, né? Eu posso começar? Pode. Tá. O que eu vejo é que a gente ainda precisa de um engajamento maior da sociedade, né? Se ao mesmo tempo a sociedade exige, começa a se preocupar se a empresa se recicla tal embalagem ou a outra embalagem se recicla ou não, o consumidor tem que se sentir parte da solução desse problema, né? E eu não sei até quanto esse consumidor geral, né, brasileiro, está atento a isso, né? Então, não tem coleta seletiva, assim, não passa o caminhão de coleta seletiva na minha casa,
Gente, mas tenho lá a rota de reciclagem, onde eu posso identificar onde tem um posto de entrega voluntária e eu posso levar. Né? Então, assim, a responsabilidade pelo resíduo do seu consumo é uma coisa que tem que ser conversada mais com a sociedade. Né? Cada um tem o seu papel, a indústria tem o seu papel, a municipalidade tem o seu papel, mas o consumidor tem que entender tanto a questões o resíduo eu gerei, então eu vou dar, pelo menos entregar para que alguém dê uma solução. E isso é parte mas muitas vezes o consumidor fica numa posição, se tiver coleta na minha casa, eu separo. Mas se não tiver, eu não vou pegar meu carro, sei lá, e levar. Então, eu acho que a sociedade tem que encarar com um pouco mais seriedade e responsabilidade isso para ajudar. Outro ponto que eu gostaria de comentar e que a gente poucas vezes comenta é a questão de que quase 50% do resíduo sólido urbano é resto de alimento, é desperdício de alimento. Né? E aí o consumidor joga fora esse alimento e não se preocupa muito. Né? E a gente e esse resíduo hoje vai para o aterro. E quando vai para o aterro, ele vai degradar, maior parte para metano, com um efeito estufa 25 vezes maior do que o CO2, e vai se acumular nos aterros, eles vão ficar degradando por 100 anos dos aterros, e a municipalidade ter uma responsabilidade muito grande por cuidar disso ao longo de todo esse tempo. Eu acho que a gente devia dar um enfoque maior, né? Assim, a ciência, a tecnologia, e os consumidores também, um enfoque maior, como é que eu vou reduzir esse desperdício de alimentos. E aí eu tenho que ter embalagens mais eficazes, que eu não tenha a perda desse alimento, e quais são as soluções pós-consumo que as municipalidades poderiam usar para tratar esses resíduos e não mandá-los para aterro, que é um impacto maior. Né? Então, aí vai, mais uma vez, a responsabilidade do consumidor, e em vez de ele escolher melhor o que ele vai comprar para que aquilo não se perca na sua geladeira, né? Não vai jogar tudo fora, que é um desperdício muito grande. Certo. Excelente. Obrigado, Heloísa. Vivian, quer falar? Posso só comentar, Vinícius? Pode sim, pode sim. É uma fala que está muito envolvida no nosso negócio também, quando a Heloísa fala da questão do desperdício de alimentos, né? Além do desperdício de alimento, você tem um impacto no orçamento dos municípios que vão ter que dispor aquilo, né? Ou tratar de alguma forma. Então, a gente fala, se você quer falar de ser mais assertivo no uso de recursos, que já é tão escasso, existe aqui uma oportunidade da gente ser financeiramente mais competitivo, né? E a gente não está falando só do desperdício de alimento, mas quando você joga um alimento fora, você está jogando toda a água, você está jogando toda a energia, o uso do solo, o esforço humano, né, as horas de trabalho dedicadas para cultivar aquele alimento. Então, existe um pré-consumo muito importante, muito significativo. Né? Então, a gente precisa conseguir ter esse olhar de ciclo de vida e entender que esse impacto ele é ainda maior do que a própria gestão do resíduo que é gerado pelo desperdício de alimentos. E eu acho que nesse sentido existe uma oportunidade muito grande, não só na indústria de alimentos, de envase, de embalagens, mas também na própria gestão dessa cadeia, né, no pré-consumo, durante a produção, a logística desse alimento, a gente acaba tendo perdas muito expressivas nesse caminho também. E muito importante quando a Heloísa comenta sobre o papel do consumidor, né? A Tetra Pak ela tem uma preocupação muito grande em ouvir as demandas do mercado, entender o que esse consumidor valoriza no momento da compra, porque a gente, assim, dessa forma, consegue entregar serviços e produtos de maior valor para os nossos clientes. Né? E uma das ferramentas que a gente utiliza para isso é uma pesquisa que é feita globalmente, inclusive aqui no Brasil tem uma das amostragens, que é a Environment Research, que é uma pesquisa muito focada em ouvir as questões de sustentabilidade e quais são as demandas em relação a isso do consumidor. E na última pesquisa, quando a gente olha para o recorte Brasil,
86% desses consumidores brasileiros, eles disseram, olha, eu me preocupo com as questões de sustentabilidade quando eu vou comprar um produto, é algo que eu costumo olhar. Ninguém quer ser o vilão da história e comprar um produto que ele sabe que está incentivando uma cadeia que tem algum impacto negativo, algum produto que vem associado a um malefício, a um prejuízo para o meio ambiente. Então, eles se preocupam com isso. E 58% desses consumidores, eles disseram que procuram ali no momento da compra, eles olham para essa embalagem ou para esse produto para buscar algum selo, para ver se tem alguma informação em relação a isso. Eu acho que isso é uma abertura, uma oportunidade que existe, mas o grande gap, o grande desafio é fazer com que esse consumidor entenda o que de fato significam todos esses selos. Porque uma coisa é você ver ali o selo, saber que ele tem uma carinha de sustentabilidade, mas de fato saber o que ele está interessando, qual é a mensagem que aquele selo está passando, e isso passa por uma questão até cultural, né, muitas vezes, de ser algo que a gente começa a olhar e a estimular aqui no mercado brasileiro. E então eu acho que existe essa oportunidade da gente não só educar, mas comunicar de uma forma mais simples, de passar uma mensagem mais clara para esse consumidor que está se esforçando, né? Ele procura por esse tipo de solução, mas existe um desafio da indústria de trazer essa solução pronta já para esse consumidor, que basicamente caiba a ele a escolha, né, de escolher entre um produto e também de olhar para essa questão do pós-consumo, como ele pode fazer um descarte correto desse material também, que é o começo dessa cadeia para uma logística reversa que funcione, né? É o que a gente fala sempre aqui, que no final do dia, por mais que as empresas, né, e aí falando muito da Tetra Pak, invista na cadeia recicladora, invista nas cooperativas, tenha projetos para estimular uma reciclagem mais eficiente, desenvolva embalagens que possam ser recicláveis, no final do dia a decisão é do consumidor. Ele está com a caixinha dentro da casa dele, e se ele pegar essa caixinha, que teve todo esse esforço, tem toda essa história por trás, e decidir descartar isso num resíduo orgânico, ou não praticar, não participar da coleta seletiva, é um esforço perdido, né? Porque essa caixinha não vai chegar nunca nessa cadeia. Com certeza, a parte do consumidor é importante. Eu vou pegar até um gancho na sua fala, Vivian, uma pergunta que veio aqui da Lucimar Gomes Oliveira Duarte, que é mestranda na área de embalagens aqui na Unicamp em Campinas, e ela fala exatamente isso, de que forma o consumidor, né, que é parte importante aí no elo dessa cadeia, ele terá acesso a todos esses novos conceitos e a prática deles, né? E se existe algum programa ou projeto para fazer a educação da população, né, para que ela entenda, igual você colocou aí, esses selos, né? Eu acho que até as gerações novas que estão vindo, elas estão bem mais preocupadas, né, em rastrear toda a cadeia do que elas estão consumindo, mas vocês sabem de algum programa? Ela pergunta muito se existe algum programa ou projeto para fazer essa educação da população, para que elas tenham acesso às informações, né, desses conceitos, desses selos, das práticas deles. Só comentando um pouquinho, na nossa proposta de projeto do Centro de Ciência para Desenvolvimento, uma das plataformas é a educação para a economia circular. Então, desenvolver estratégias e modelos que a gente consiga levar uma informação mais fácil e mais objetiva para que o consumidor, a sociedade, consiga entender e se integrar nesse processo de logística reversa. Então, é fundamental esses programas, né? Eu conheço muitos projetos de empresas individuais que estão trabalhando no sentido, né, para essa educação, prêmios, trabalhos com escola, existe muita iniciativa, né? Nesses anos que eu já acompanho, muitas iniciativas. Olha, eu conheço até projetos da Tetra Pak na parte de educação em escolas, que é no começo do ano 2000, que a gente comentava. Então, não é um esforço agora, é um esforço que tem aumentado bastante, mas eu acho que temos que ter mais iniciativas e, como a Vivian falou, achar uma forma de que o consumidor compreenda a mensagem para que ele participe. E uma coisa que atrapalha muito é o greenwashing, né? Que é o uso marqueteiro, né? de palavras, de afirmações, alegações, de selos, de fotos e tudo mais, que induzem o consumidor
a achar que aquilo é bom e, de fato, aquilo não não tem valor, inclusive até pior, né? Então, combater esse tipo de propaganda enganosa é muito importante. Infelizmente, há 10 anos a gente fala, sei lá, de greenwashing, mas ainda temos muito greenwashing e isso atrapalha mesmo a comunicação séria e compromete, né, a competitividade de quem realmente faz ações em prol da logística reversa, da reciclagem, e quem não faz, né? Se eu puder só complementar, né, Pode a sim, Cíntia. resposta da Heloísa, então, quando a gente fala, né, nessa mudança da mentalidade do consumidor, a gente está falando de uma mudança de mindset geral. Então, não é algo que acontece de um dia para o outro. Então, na minha opinião, essa mudança, ela começa na escola. Ela começa com a criança que você está formando hoje, a geração X. Então, se você falar com uma criança da geração X hoje, ela tem outra mentalidade, ela se preocupa com o meio ambiente. Então, é isso, é um trabalho de formiguinha, que iniciativas aqui e ali, e a escola como base vão mudando a cabeça do cidadão e, naturalmente, essas coisas vão acabar acontecendo. Mas não é nada de um dia para o outro, né? E a gente precisa realmente priorizar a educação. Você não pode falar em mudança, em sustentabilidade, em meio ambiente, sem falar a palavra educação. Por isso que existe, né, educação ambiental. É um tema importantíssimo e muito relevante. Depois eu até vou acabar, no final, vou dar alguns exemplos que a gente tem de iniciativas que englobam essa educação ambiental e que são muito importantes para essa mudança de mindset. Com certeza, Cíntia. Eu acho que passa por educação, não tenho nem dúvida. Eu tenho um filho de 6 anos que hoje é o maior fiscalizador da parte de separação de lixo, descarte em casa, até de coisas que eu nem sabia que tinham separação, né, de cores, aqueles latões, enfim, passa por educação com certeza. A gente está chegando no final da parte de perguntas aqui, então eu vou mandar a última pergunta aqui do público, tá? Para daí a gente começar a encaminhar para o encerramento. A Marcela Vinholes pergunta, ela fala assim, parabéns pela apresentação, Vivian. Gostaria de saber se vocês fazem o acompanhamento da finalização do uso dos materiais reciclados pela indústria da construção civil e a forma de descarte dos produtos reciclados. Perfeito. A gente tem um trabalho muito próximo, Vinícius, com a indústria que produz esses materiais, né? E aí, quando ela comenta de construção civil, imagino que ela esteja falando das telhas, por exemplo, que são feitas a partir das caixinhas recicladas. Então, qual é a nossa orientação? Primeiro, a Tetra Pak ela sempre vai procurar dar visibilidade, estimular, fazer parcerias e incentivar parcerias que sejam boas para todo mundo, né? Que você não só consuma a caixinha reciclada, mas que você coloque ali para o consumidor um produto de qualidade. Então, quando eu comentei ali durante a apresentação que hoje a gente tem 33 indústrias recicladoras parceiras, são indústrias que seguem uma série de código de conduta, que tem produtos de qualidade e que, de fato, a gente endossa essa reciclagem das caixinhas, né? Para exatamente ter no mercado produtos que você consiga ganhar mais aderência, que você consiga ser preferido pelo consumidor. Então, isso é um ponto muito importante. Basicamente, a gente estimula aquilo que é bom, né? E não é só estimular quando o produto final já é bom, mas muito apoiar o desenvolvimento de produtos de qualidade. Então, olha, se você é uma indústria que produz telhas feitas de embalagem reciclada, vamos investir junto, vamos ser parceiro para melhorar o seu processo, para o seu produto ter uma certificação, para atender às normas da ABNT, para entender como que o seu consumidor tem utilizado isso, como que a gente consegue melhorar. Então, muito do esforço da Tetra Pak, no sentido de garantir que essa indústria recicladora tenha produtos interessantes e que sejam competitivos, passa por essa jornada de desenvolvimento. E quanto ao pós-consumo dos produtos reciclados, existe uma preocupação nossa de que você desenvolva produtos que possam ser reciclados também, né? Esse é um conceito de economia circular. Porque não adianta, por exemplo, a gente estimular que uma caixinha ela seja reciclada e que se torne um produto que depois disso ele não tem o que fazer com ele, né? Então, essa é o olhar, a preocupação que a gente tem que ter com toda a cadeia. Basicamente, as telhas, elas são feitas de plástico, né? Tem ali um percentual de alumínio também, até que confere aquela coloração mais acinzentada,
mas em maioria ela é plástico e ela pode ser reciclada depois junto com a indústria plástica normal, né? Passa por um processo de trituração, de moagem e segue a cadeia de plástico como os outros materiais também. Mas basicamente é essa forma que a gente hoje procura trabalhar junto com os recicladores, né? Sempre com essa preocupação de que o que for começar a alimentar esse ciclo também possa ser reciclado no final da sua vida útil. Tá certo. Obrigado, Vivian, mais uma vez pelas respostas. E para a gente partir para a última parte aqui, eu vou convidar novamente a Cíntia Curtio, né, do Conexão F, que é a organizadora deste painel aqui, para falar um pouquinho sobre os projetos que impulsionam SG nas empresas, tá? Então, Cíntia, a palavra está com você de novo, acho que você vai projetar alguns slides também, né? Vou sim, Então tá bom. Obrigada, Vinícius. E Vivian e Heloísa não saiam daí, porque a gente volta ainda com vocês. Bom, vou projetar rapidamente, só para dar uma ideia de alguns projetos que podem impulsionar o ESG nas empresas e que podem ser oportunidades interessantes para talvez pessoas que estejam nos assistindo. E vou falar rapidamente, vocês tendo interesse em algum, podem entrar em contato com a Conexão e a gente, deixa eu só colocar aqui na moda. Vocês estão enxergando que está cheia? Sim. Tá. Então, havendo interesse, a gente pode aprofundar, tá? Então, eu vou dar uma pincelada mesmo, só para mostrar de uma forma bem geral. Então, aqui a Heloísa falou já de alguns, mas além, né, de tudo que eles pretendem abordar no CCD, o Itaú ele presta vários serviços tecnológicos, inclusive a gente recentemente fez uma plataforma que se chama LabF. A gente vocês podem até encontrar tanto no site do Itaú quanto da Fundepag, e que elenca todos esses, acho que são mais de 2.600 serviços tecnológicos que o Itaú presta, e dentre eles, né, eles também conseguem acessar o ciclo de vida de produtos, determinação da pegada de carbono, como a Heloísa comentou, produtos e processos com menor impacto ambiental, diminuição da perda e desperdício de alimentos, né, aquela preocupação com segurança alimentar, e aproveitamento de resíduos da cadeia produtiva na produção de novos ingredientes. Então, essas linhas do Itaú, elas têm um foco muito grande no ODS 2, né, de fome zero, e no 12, de consumo e produção responsáveis. Aqui é um projeto que está há mais de 10 anos, inclusive na Fundepag, com o Instituto de Pesca também da APTA, né, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, e é um programa que avalia impactos sobre os ecossistemas aquáticos. Então, qualquer tipo de empreendimento que possa vir a ter algum impacto sobre ecossistemas aquáticos, principalmente ictiofauna, né, quando a gente fala da fauna de peixes desses ambientes, a gente consegue, através dessa parceria com especialistas do Instituto de Pesca, entregar essa avaliação de impacto que responde aos ODS 6, né, água limpa e saneamento, consumo e produção responsáveis, e o 14, que é vida debaixo d'água. Aqui é um projeto também da Secretaria da Agricultura, do Instituto de Zootecnia, é um projeto que se chama Aquapep, ele está em desenvolvimento, e ele é um sistema integrado de produção agropecuária, que tem uma vertente também de aquaponia. Tá? Então, ele também tem uma parte em água, utilizando tanto a parte de resíduos dos peixes, quanto a parte de produtividade para alimentar o gado. E, finalmente, aqui, o projeto Águas da Mantiqueira. Esse é um projeto da Fundação Toyota do Brasil e da Fundepag. Ele tem uma vertente muito educativa, como eu tinha comentado, né? A base desse projeto é conservação da biodiversidade, planejamento territorial e desenvolvimento socioeconômico dos municípios da Serra da Mantiqueira, porque lá tem uma grande fonte de água, que inclusive abastece grande parte do estado de São Paulo, né? Então, esse projeto, através de várias frentes, não somente ambiental, ele define diretrizes de desenvolvimento socioeconômico das cidades ali da Serra da Mantiqueira. Então, começou com Santo Antônio do Pinhal,
Agora temos Gonçalves também, e Sapucaí Mirim. E ele enfoca principalmente, né, o ODS 6, Água Limpa e Saneamento, 12 e 15, Vida sobre a Terra. E aqui, finalmente, é um dos serviços que o Instituto de Pesquisas Ambientais pode prestar e que pode impulsionar o ESG, que é um projeto de longa data no Instituto, que é a restauração ecológica. Então, eles fazem desde análises, monitoramentos, avaliações de áreas que precisam ser restauradas ou que estão em processo de restauração. Eles conseguem fazer georreferenciamento de mudas nativas e um levantamento e listagem de espécies nativas que também são indicadas para restauração. Então, você não faz uma restauração com qualquer tipo de espécie, você tenta reproduzir o que existia antes naquele local, atendendo aos ODS 13, né, combate a alterações climáticas, e 15, vida sobre a terra. Então, como eu falei, uma pincelada tá, em todos esses projetos. Havendo interesse, podem entrar em contato comigo, com a Conexão em geral, e a gente pode aprofundar mais os projetos. Obrigada. Muito obrigado, Cíntia. Bastante interessante o papel aí do Conexão F, né, nesse ecossistema de inovação. Bacana mesmo. Bom, a gente vai chegando ao fim, né? Então eu queria agradecer a todas vocês, né? Heloísa, Vivian e Cíntia, pelo tempo de vocês, por compartilharem tanto conhecimento conosco. Não sei se alguém quiser falar alguma coisa agora nesse final, a palavra está com vocês, que a gente está finalizando esse painel super bacana, que a gente poderia passar a manhã inteira aqui conversando, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, se despedir. Eu só queria agradecer a oportunidade e dizer que é um prazer estar num painel com a Vivian, com a Cíntia. A gente aprende muito, né? E resultado, assim, mostra a importância da parceria, né? A parceria de todas as instituições, e nós temos esse potencial de gerar muita coisa a mais juntos. Tá, faço minhas palavras da Heloísa. Acredito que sozinho a gente não consegue chegar em lugar algum, né? Por isso que o nosso nome, inclusive, é Conexão, e acredito que para mim também é um prazer ter participado aqui com a Viva e com a Heloísa. Tetra Pak é um exemplo de empresa nessa área mesmo do ESG, que agora se fala ESG, mas como elas mesmas falaram, ao longo do tempo já vem se fazendo isso, né? Não é nada novo para essa empresa. E foi um prazer participar aqui desse painel. Obrigada. Pessoal, é exatamente isso. Agradeço o espaço, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, aos meus colegas, a Heloísa e a Cíntia também, por tanto conhecimento e por nos colocar em contato com tantas iniciativas super interessantes aí que com certeza vão trazer muitos frutos. E fico à disposição. Sempre muito bom estar com vocês. Obrigado novamente por compartilhar o tempo de vocês. Obrigado mesmo. A gente então encaminha aqui o final desse primeiro painel. Agradecemos a audiência de vocês e convidamos vocês a continuarem conosco no nosso próximo painel de agricultura de baixo carbono. Nós retornamos em 2 minutos. Muito obrigado. Obrigada.